Fala galera, tudo bem com vocês? Ih, esqueci de colocar o fundinho. Ai meu Deus. Agora tá melhor. Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas San aqui. Bom galera, vou voltar aqui com os vídeos do novo canal. Eu dei uma pausa aí e graças a Deus, com os incentivão aí, os puxão de orelha, a gente vai voltar agora com mais frequência. Então esteja aí orando por nós, esteja aí também comentando o que você acha dos vídeos. Deixe também conselhos também, se vocês quiserem ver série nova. E a gente vai trazer bastante novidade para esse nosso novo canal, né? A gente vai trazer agora alguns quadros. Provavelmente a gente vai ter quadro de indicação de livro, a gente vai ter quadros de indicação de pregações, de bastante coisa muito virtuosa que vai acrescentar muito na sua vida. Bom, e então sem mais delongas, hoje a gente vai compartilhar um pouco do testemunho do Anderson Freire, como é que começou a jornada dele e tudo o que aconteceu antes de ele chegar onde ele está hoje, né? Pela graça do Senhor, que ele permaneça sempre, esse cara super humilde, esse homem cheio de Deus. E eu vou compartilhar com vocês um pouco da história dele, para você que ainda não conhece. O Anderson é um cara que eu acompanho há muito tempo, né? Um pouco antes de tudo isso acontecer, que acontece hoje com ele. Então eu vou compartilhar um pouco com vocês, porque a vida dele tem edificado muito a minha vida, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para você já deixar o seu like agora, para você, eu creio que você vai ficar muito impactado com o testemunho de vida dele. Então já deixa o like agora para você não esquecer. E se inscreva no canal agora, se você é novo por aqui. Se inscreve, porque aí você ajuda bastante esse canal a crescer, a alcançar mais pessoas. E ativa o sino para todos, para você não perder as novidades, que a gente vai trazer muita coisa boa. É isso aí. Vamos lá. Se inscreveu? Cara, se inscreve aí, deixa o like, hein? Ajuda a gente aí. Mesmo o canal sendo novo, isso aí ajuda bastante para que a plataforma divulgue para o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá. Bom, galera, tudo se iniciou quando o Anderson ele morava lá, esses lugares mais escasso, tipo de roça, interior, e ele passava muita necessidade. Ele passava tanta necessidade que as roupas que ele tinha para usar eram as roupas do irmão dele. Ele às vezes só tingia a calça de cor, e ele passou muita necessidade quando ele era criança. Só que além disso, além das necessidades que ele passava, um dos problemas dele é que ele tinha muito problema com o pai dele. O pai dele era alcoólatra e o pai dele chegava a bater nele. Na época, a mãe dele ia para a igreja e o pai dele ia buscar eles de peixeira na mão. Era uma coisa muito, muito difícil. E isso afetou muito a vida do Anderson na escola. Ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia prestar atenção nas aulas, por causa de muita coisa que ele enfrentava na sua casa, tanto a necessidade quanto esse problema que ele tinha familiar. E por causa disso ele tirava muita nota ruim na escola. E ele acabou tomando um caminho de tipo quase que uma tristeza muito profunda, no sentido de que, será que minha vida não vai mudar? Será que nada que eu faço é bom? Nada dá certo, no sentido de que não há razão, não há prazer em nada. E uma coisa que era incrível é que o Anderson ele tocava violão e ele cantava. E um certo dia a professora, sabendo que ele tocava violão, e vendo as dificuldades que ele tinha nas aulas, tanto é que ele repetiu de ano algumas vezes por causa dessa dificuldade. Certa vez a professora falou: Anderson, traz o seu violão para a escola e vem cantar para os seus amiguinhos. E então ele trouxe o violão dele, levou para a escola e tocou lá para os amigos no meio
dos amigos dele. E o incrível é que depois que ele terminou de tocar, foi aquela coisa toda, aquela alegria, aquela coisa na comunhão entre os alunos, as amizades. E a professora chegou para ele e falou: Anderson, você é muito especial, muito bom isso que você fez, você tem talento. E ela deu diversas palavras de afirmação para o Anderson, para aquele menino que era meio que rejeitado, aquele menino que não via futuro em nada, aquele menino que não tinha esperança. Então, pela primeira vez ele teve esperança, ele teve aquela luz em meio àquela escuridão toda. E ele e a mãe dele seguindo firme na igreja junto com os outros irmãos dele. Os irmãos dele iam para o canavial trabalhar. Certo dia os irmãos dele falam: Anderson, a gente tem que sair daqui do interior e vamos para a cidade, porque Deus tem algo para nós. Então eles deixam tudo e eles vão para a cidade para buscar uma vida melhor. E o Anderson ele consegue um emprego num estúdio musical bem simples. Ele era tipo meio que um office boy, ele fazia várias coisas e ao mesmo tempo ele gravava algumas demos, né, que na época era CD, né, tipo umas prévias de música, e ele tinha várias demos, tinha CDs de demo de música que ele escrevia. E então certa vez o Anderson ele pega, grava algumas demos em um CD e sem ele saber, o cunhado da cantora Cassiane, que na época, principalmente na época, a Cassiane era bem conhecida, só que o cunhado dela, sem o Anderson saber, pega o CD dele e mostra para ela. E então a Cassiane, só que antes de tudo isso acontecer, o Anderson ele teve também a questão da esposa dele, né? Que a esposa dele, quando ele conheceu ela em meio a essa fase toda difícil, né? Depois que ele veio na verdade no interior ali, entre o interior e a cidade, ele conheceu ela gostou muito dele, ele gostou muito dela, e só que o problema é que ela era muito nova, né, na verdade. Então, quando a esposa dele cresceu um pouco mais, aí o pai dela permitiu eles namorarem. Então eles namoraram, casaram, e aí volta agora a questão dele já trabalhando nesse estúdio musical que eu falei agora. E continuando no estúdio musical, o cunhado da Cassiane, sem ele saber, vai até lá, esse estúdio, pega um CD, uma demo do Anderson Freire, onde tinha várias músicas dele gravadas, nada profissional, tudo bem simples, mas com muita unção de Deus, com muita, vamos dizer assim, com muita vocação, muita entrega tinha nessas demos dele, nessas músicas dele. De tal forma que o cunhado da Cassiane pegou esse CD, enviou para Cassiane sem o Anderson saber, e quando a Cassiane ouviu essas músicas, ela foi impactada, ao ponto que ela chegou a ligar para o Anderson Freire. E essa ligação para o Anderson Freire nada mais é do que uma profecia de que o Anderson tinha recebido em sua igreja local. Ele congregava em uma igreja, eu não sei se ainda é a mesma igreja que ele vai hoje, mas no testemunho ele recebeu uma profecia de que um monte de cantor ia ligar para ele, um monte de gente ia gravar as músicas dele. Então certo dia o profeta entregou tudo isso para ele, só que ele deu um detalhe dessa profecia, para ele não se esquecer da família dele. Então ele falou amém. E essa profecia foi tão grande que ele falou que se sentia diminuído de tanta coisa grande que Deus falou que iria fazer. E foi aí que, dando continuidade, a Cassiane ligou para ele. E então ela falou: Anderson, você é o Anderson? E ele, impactado com aquilo: sim, sou eu. E então ela falou: olha, as suas músicas são lindas e eu queria muito gravar, porém eu não consigo, porque eu acabei de terminar o meu CD e já está tudo pronto. Mas fica no aguardo, né? Aí eles terminou a ligação, tal, etc. E o Anderson meio que naquela expectativa. Passou alguns dias, a cantora Aline Barros ligou para ele. E ela falou: olha, seu nome é Anderson Freire, eu ouvi suas músicas aqui, vou te alegrar com meu louvor e tantas outras. Você consegue fazer mais algumas para mim? E então, quando o Anderson ia falar não, ele se lembrou dessa profecia que ele recebeu desse irmãozinho, desse grande irmão, na verdade, né?
que profetizou na vida dele através de Deus. E então ele falou: olha, olhando para mim eu não posso, Aline, mas quem me enviou vai me capacitar para escrever. Então ele termina de escrever mais algumas músicas, envia para a Aline, e basicamente todas essas músicas passaram no CD da Aline Barros na época, que é do Caminho de Milagres. E um monte de cantor começou a ligar para ele, pedindo muitas músicas dele, e ele escrevia. E a vida financeira dele começou a mudar, muita gente começou a gravar as músicas dele, ele feliz demais da conta, porque todas as profecias estavam acontecendo. Até que certa vez uma gravadora, que é a gravadora que ele faz parte até hoje, a MK Music, chama ele, fala: Anderson, estou vendo aqui suas músicas, um monte de cantor gravando suas músicas. Olha, vou ser sincero para você, sua voz não é tão boa assim, né? Porque na época o Anderson, ele era aquela coisa mais raçuda, não era tão profissional, mas era muito um som de Deus. Então a dona Evelise, a dona da MK, chegou e falou para ele: ó, a sua voz não é muito boa, mas eu sinto Deus na sua voz, sinto Deus na sua vida. Então eu quero que você venha aqui assinar o contrato com a gente para você gravar uma música autoral, uma música solo. Só que aí, quando ela fez essa proposta para ele, ele se lembrou do detalhe da profecia, que era para ele se lembrar da família dele. E então ele falou: dona Evelise, eu tô com meus irmãos desde lá do interior e a gente canta junto, desde quando a gente era criança, em todos os lugares, em todas as igrejas que a gente vai, a gente pede oportunidade e a gente canta junto. E eu não posso assinar esse contrato sem a minha família estar junto. Eu só posso assinar se minha família estiver junto nesse contrato. E ela chegou e falou para ele: Anderson, você pensa bem, cara. Quanta gente quer entrar na MK Music, porque a MK Music é uma baita gravadora, né? Muita gente luta para entrar nela. Então ela falou para ele: Anderson, você tem certeza que você não vai aceitar agora? Porque tem tanta gente querendo essa oportunidade. E ele então vira para ela e fala: Evelise, eu sei que isso é uma grande gravadora, que muita gente é abençoada nela, mas eu não posso deixar de lado aquilo que Deus me falou. Aí ela falou: meu, pensa direito. Então ele desligou o telefone, ele fez uma oração e falou: Senhor, toca no coração da dona Evelise. Então se passou uma semana mais ou menos, aí ela liga para ele de novo e fala: Anderson, eu sinto que isso é de Deus, porque se fosse outra pessoa, ela tinha deixado a família de lado e tinha assinado. Então vem para cá, para a gravadora, você e sua família, que no caso eu creio que é os irmãos dele e tal, e etc. Então foi aí que surgiu a banda Gion, que foi a primeira banda do Anderson Freire, que é a banda com os irmãos dele. Depois, mais para frente, cada um seguiu para uma área específica, um virou produtor musical, o outro irmão fez outra coisa, e foi aí que o Anderson Freire lançou o CD dele, o Identidade, e por assim foi crescendo as coisas. Porém, quando se passaram alguns anos, ele de casamento com a esposa dele, que é a Raquel Freire, eles estavam tentando ter filho e via que não estava vingando, ela não estava ficando grávida. E então a Raquel fez um exame, estava tudo bem com ela, e o Anderson, quando ele foi fazer o exame, aí veio a má notícia de que ele era estéril, de que ele não poderia ser pai. Só que então ele chorando muito tempo, algumas pessoas zombavam dele e falavam para a esposa dele: o problema é com você ou com ela? Muitas pessoas às vezes não se compadecia, e ele chegava no secreto, no quarto dele, orava a Deus e falava várias coisas. E ali no secreto com Deus surgiram muitas canções que a gente conhece hoje. Mas na verdade essas canções, antes de ser canções, eram orações que ele fazia. E uma que ele começou a escrever quando ele estava nesse processo de querer ter filho, só que era impossível por causa da esterilidade dele. Ele começava a escrever: Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. E então ele começa a escrever. Aí depois, mais pra frente, ele: pai, eu não tô conseguindo aguentar mais essa dor, esse peso, essa prova tá demais. E aí ele escreve uma outra letra que é: estou sentindo as minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além.
E aí vem o refrão original que ele escreveu assim: o meu sonho de ser pai está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, vem e me leva além. Então ele escrevendo, ele sonhando com a esposa dele. Aí ele escreveu uma última música no final desse processo, que é o Não é Tarde, que ele escrevia: não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. E ele escrevia sonhando com o filho dele, e ele escrevendo e cantando essas músicas para Deus, até que um dia a esposa dele liga para ele e fala: Anderson, eu tive que parar o carro porque eu estou trêmula, eu peguei os exames, o novo exame que eu fiz, e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou grávida. Então ela e ele começa a chorar, fica aquela alegria imensa, e vem o filho dele, que é o Gustavo, que é um filho que já está grandão. E hoje, se ele quiser ter um outro filho, ele precisaria de um outro milagre, porque até hoje tem os exames comprovando que ele é estéril. E eu quis compartilhar essa história do Anderson porque tem edificado muito a minha vida, e não sei qual é a situação que você esteja passando, mas saiba que a palavra de Deus, ela pode se cumprir. Mas o mais incrível é que o Anderson, ele estava buscando sim o milagre. Mas teve uma vez que ele virou para a esposa e falou: mulher, eu não posso te dar um filho. Ela lavando roupa e ele falando essas coisas para ela. E ela falou: Anderson, se Deus nos der um filho, glória a Deus. Mas se Deus não nos der um filho, glória a Deus. Então, eu creio que a maior coisa que aconteceu não foi só eles buscarem o milagre, não foi só buscar o milagre, mas foi eles buscarem a Deus, mesmo se o milagre viesse a acontecer ou não. Então, o nosso objetivo maior é não buscar somente as mãos de Deus, não buscar somente aquilo que a gente almeja tanto, que é o milagre, que é a cura, que é a restauração, mas é principalmente buscar a presença dele, porque mais precioso do que o milagre, mais precioso do que aquilo que buscamos, é o Senhor do milagre. Então, mesmo que algumas coisas que a gente pede, mesmo que algumas coisas que a gente busca não aconteçam, ou ainda não aconteçam, ou venham a acontecer, independente disso, o mais importante de tudo é Ele. Mais importante que as mãos dele, é os pés dele. Então, que o seu coração queime. Sim, muitas das vezes a gente vai apresentar dificuldades a Deus, a gente vai apresentar causas a Deus, mas é aquilo que Jó falou: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, independente que aquilo que você esteja pedindo para o Senhor, se ainda não aconteceu, ou se não vai acontecer, ou se venha a acontecer, que o seu objetivo, o seu fogo, o seu foco maior, o seu anseio maior seja: Senhor, essa é a minha necessidade, esse é o meu sonho. O sonho do Anderson era ser pai. Talvez o seu sonho seja ter uma esposa, talvez o seu sonho seja ter uma vida financeira melhor, talvez o seu sonho seja uma cura, mas você vem apresentar: Senhor, este é o meu sonho, esta é a minha vontade, mas o meu sonho maior do que isso que eu estou te apresentando, o meu sonho maior é o Senhor, o meu sonho maior é a tua presença, o meu prazer maior é te ver, o meu maior desejo é estar contigo no grande dia, o meu maior desejo, o meu maior sonho é de quando o Senhor vir, o Senhor falar: eu te conheço. Porque um dos versículos mais perigosos e mais que aperta o nosso coração é quando o Senhor Jesus ele vai virar para alguns e falar: eu não te conheço. Pessoas que expulsaram no nome dele, curaram no nome dele, mas ele não conheceu. Então, que você venha abraçar isso. Se você vem assim apresentar diante de Deus suas necessidades, porque isso também é bíblico, mas que o seu maior objetivo seja buscá-lo e estar com Ele.
Então que você fique com esse testemunho, com essa palavra e que tenha te abençoado. Compartilhe com aquelas pessoas que estão precisando muito ouvir isso, que estão precisando de cura, milagre, muitas coisas, mas que esse vídeo incentive elas a buscar não somente as mãos de Deus, mas os pés dele, porque maior que o sonho, maior que a cura, maior que o milagre é Ele. Ele é mais precioso, Ele é mais valioso do que tudo. Cristo Jesus é a nossa maior recompensa. A presença dEle é a nossa maior recompensa. O nosso maior galardão, mesmo sendo difícil aqui na terra, mesmo a gente precisando muito desse milagre que a gente almeja, mas que o nosso maior anseio seja ouvir dEle. Venha, benditos de meu Pai. Venham ceiar comigo. Venham fazer parte da nossa nova morada. E nunca mais estaremos longe, nunca mais estaremos como um reflexo de espelho, não, mas estaremos juntos face a face. Então que esse seja o desejo do seu coração e que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não se inscreveu, deixe o like e compartilhe bastante para que essa mensagem alcance mais vidas e abençoe mais pessoas. É isso aí, muito obrigado. Dê uma olhada no vídeo aí que no card vai ser sugerido para vocês e até a próxima. Comentem aí o que vocês foram abençoados e até a próxima. Tchau!